Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Meriga, esse é o Braincast 611, Bia Fiorotto, tudo bem? Que humilhação, Carlos Meriga. Pois é. Iago Vinícius, e aí, Iago? Já mandei o currículo, já atualizei, mas vou precisar fazer mais uma vez, né? Mas você Ainda já fez nada. post no LinkedIn? Perfil... É isso, nunca Você acaba. passou na IA pra ele passar pelo Gup? E voltar pra IA? É. Tem que fazer isso, hein? E ó, hoje temos convidado, hoje é coisa séria, tá? Ah, Sem- desculpa. Sem gracinha. Eu vou me Take 2 aí, comportar. vamos lá, Comportem-se. gravando. Estamos aqui com o Rui Braga, que é sociólogo, especialista em sociologia do trabalho, tá? E autor de vários livros, entre eles A Rebeldia do Precariado, A Angústia do Precariado e o recém-lançado Capitalismo Racial, pela editora Boitempo, entre vários outros. E aí, Rui, tudo bem? Tudo bem, Carlos? Obrigado. Obrigado, Bia e Iago, por estarem aqui, enfim, por terem me convidado. Fico super feliz com o convite e espero que a gente tenha um bom papo. Com certeza. ó. Será? Vamos falar, né, de busca de emprego, né? Que nunca foi algo exatamente prazeroso, A né? gente pode começar a chorar? Nunca foi muito legal. Mas já faz alguns anos que esse processo se tornou uma espécie de tortura com o CNPJ. Você se candidata, grava um vídeo para uma IA, faz até testes não remunerados. Outro dia eu vi alguém botar um videozinho Porra, quantos? que era entrevista com a IA. Cara, eu acho tão... Enfim. Mas escrito ou... Não, no vídeo. Ah, que Vídeo, depressivo, bizarro. ah. Coisa muito Black Mirror. E às vezes você recebe aquele e-mail padrão, 40 segundos depois. É. Infelizmente você não foi selecionado, seu perfil... Porque você não usou a palavra-chave, né? que- Exato, não usou, não falou E a com o palavra-chave é algoritmo. sempre disrupção, gente. Disrupta que você Falou você ganha desculpa emprego. que o algoritmo passa. É. E teve um texto que a gente estava conversando no nosso grupo do Braincast, da Sarah Matthews, que ela chamou isso de ritual de humilhação. E acho que é bem difícil discordar, né? A gente fala com robô, os robôs respondem com robôs e ninguém mais está de fato falando e ouvindo pessoas de verdade. Aqui no Brasil tem... E assim, vou citar só um exemplo, porque é o caso memético, né? Que é da plataforma Guppy. Certo? É assim que se fala? É, Gup. Bom, Gup, né? Guppy. Bom, Bom, tanto faz. Não sei. Gup, Ou Gup. aquela filha da... Mentira. É, Isso. isso, exato. Assim, sem juízo de valor, eu não conheço, não usei, mas os seus usuários estão reclamando bastante na internet. É. Se você procurar no Google por fui reprovado pela Guppy ou pela Guppy, vai ver uma multidão tentando entender se foi de verdade avaliada por um humano ou por um algoritmo. E é horrível, é um negócio que você tem que completar inteiro, você tem que refazer seu currículo, você faz Isso um aí. formulário, você coloca... Lembra que ele fazia currículo bonitinho? E né? currículos divertidos. Divertidos na O nossa currículo área. vitae. Só publicitários, né? É, currículos divers. A galera né? fazia divertidos, criativos. É, Eu fazer alguma paguei borda uma, colorida. uma consultora de currículo Isso. pra fazer o meu... simula uma timeline do LinkedIn. Como eu não tenho uma história de carreira linear, Aham. aí tem até umas collab, que às vezes eu fiz uma agência, mas meu cliente é legal. Eu tenho o logo dos dois, tem todo E não adianta negócio. mais nada isso, porque o Não adianta, algoritmo... o robô não vai Ah, ver. agora eu sou famoso, né? As pessoas não precisam. Eu recebo 5 propostas de emprego por semana. Então é isso, a gente trocou a entrevista de emprego por um teste de paciência, e essa é a nossa conversa de hoje, justamente com o Rui aqui, para não nos deixar falar bobagem. A gente vai entender como que a tecnologia transformou a busca por trabalho e deixou todo mundo ansioso, desumanizado, e principalmente o que esse novo mercado de trabalho diz sobre o valor do trabalho, né? E da dignidade em pleno lembra 2025. Exatamente. Mas antes... Ó, o Braincast só existe graças a você. Siga a gente nas redes sociais, @BraincastPod. Deixe o seu joinha. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, youtube.com/b9. Lembro toda semana que a nossa audiência viciada em áudio, né? É verdade. Audiófilos, certo? Uau. Mas você pode ver a gente também no YouTube. Se você quer continuar ouvindo, pode ouvir. Mas vai lá no YouTube, dá joinha, se inscreve no canal. E você vai falando e as pessoas vão aparecendo, Vão né? aparecendo. Vão aparecendo. Muita E é gente isso. falando. É verdade, gente, eu só escuto, mas tá bom, vim aqui, ó. O dei like. levante dos audiófilos. Levante, isso aí. E bota Né? na TV e posta nos stories, assistindo a gente, tomando um vinho, que, gente, isso é um chamariz. chique. Não Nossa, é isso. Se vocês soubessem o que Eu dá acho. de efeito isso aí. E o bom é que se você estiver solteiro, você pode fazer uma coisa tipo, pô, vem aqui em casa assistir o próximo É, podcast tipo, comigo. Eu, você, uma tacinha. A gente fala com uma voz bem de ASMR. A gente pode produzir um episódio só pra isso. Gostei, hein, Bia? Mas qual é a maior prova de amor que um ouvinte A pode maior fazer? prova de amor é você se tornar assinante. Lá no nosso YouTube tem um botãozinho
tornar-se membro e você tem acesso a conteúdos exclusivos, como Braincast secretos. Bia tá prometendo um especial aqui. Episódios sem anúncios e ainda entra no nosso grupo no Telegram, onde a conversa continua com outros ouvintes e assistentes Exato. do Braincast. Olha só, o Mano a Mano, com certeza daqueles podcasts que marcaram época, né? Aqui mesmo no Braincast a gente ficou careca, alguns de nós literalmente, de tanto recomendar. O Mano Brown criou um espaço de conversa como poucos na podosfera nacional. Verdadeiro, profundo, sem pressa, e agora esse marco da cultura brasileira virou livro. Isso aí, porque algumas conversas merecem ficar registradas para sempre. A Companhia das Letras acaba de lançar o livro Mano a Mano, reunindo 20 entrevistas e trechos das 4 primeiras temporadas do podcast. Além das conversas com nomes como Lula, Marina Silva, Sueli Carneiro, Emicida, Conceição Evaristo e Ronaldo Fenômeno, o livro traz introduções inéditas, escritas pelo próprio Brown, fotos das gravações e um prefácio exclusivo. E olha só, a primeira tiragem vem com um acabamento especial, lindíssimo, pintura trilateral nas bordas. É bonito demais, uma edição de colecionador para você ler e ter na estante. O livro Mano a Mano já está disponível em livrarias físicas e online. E claro, para os ouvintes do Braincast tem presente. Usando o cupom MANO10 na Amazon até o dia 10 de novembro, você ganha 10% de desconto, tanto na edição física quanto no e-book, tá? Então anota aí, cupom MANO10 para você comprar na Amazon até o dia 10 de novembro. Então corre para aproveitar e garantir a sua edição do livro Mano a Mano. Vamos pra pauta? Vamos! Pauta! Olha só, gente, vamos começar discutindo o que está acontecendo com o mercado de trabalho, né? A gente tem alguns dados de baixa taxa de desemprego, crescimento do PIB, né? Mas a experiência subjetiva de procurar emprego não parece estar acompanhando esses números. Parece uma coisa mais massacrante pelo que a gente vê de relatos de amigos, pessoas próximas, próprio LinkedIn. Exato. Então, como eu citei lá o texto da Sarah Matthews, ela chamou de ritual de humilhação, que são esses processos seletivos longos, automatizados, frios e sem retorno humano, né? Principalmente. Aí, coloquei alguns dados aqui para a gente começar a conversa. O desemprego no Brasil, 4,3%, né? Mas tem quase 2 milhões de pessoas em busca há mais de 6 meses, né? 8,7% segundo o IBGE, PNAD de 2025, com aumento da informalidade e da rotatividade, tá? Então aumentou. E plataformas como o LinkedIn registram um aumento de 45% nas aplicações anuais, com média de 11 mil por minuto. Então eu começo a minha pergunta, Rui, perguntando para você, o que mudou na experiência de procurar emprego, né? Que a gente estava falando aqui antigamente de você faz o seu currículo, se vai para uma empresa mais formal, era aquele currículo meio padrão, né? Você entrega, a pessoa te liga, você vai fazer uma entrevista. Às vezes tinha até processo seletivo, né? Já participei de processo seletivo. Eu, como comecei cedo em área de publicidade, muita gente fala, tem que fazer o currículo criativo, numa caixa, no formato de não sei o quê. É um press kit, né? Press kit, exatamente. Fazia o portfólio. Então esse era o processo de antigamente. Quando entrou o LinkedIn, né, eu já acho que mudou bastante. Com a internet, né? Com as plataformas Acato, lembra da Acato? Acato, 99 Jobs. Você aplicava lá, é um anglicismo, né? Você Se candidatava. se candidatava, cadastrava o seu currículo lá. A mudança já começou aí, né? Já. Nessas plataformas online de trabalho. Só que agora, nos últimos anos, tem mudado mais ainda com essa automatização de quem vai avaliar, né? Então, era uma automatização de cadastro. Ah, legal, facilitou, né? Eu posso procurar vaga online, eu lembro de pesquisar no jornal Vaga, comprava aquele jornal Você amarelo. chegou a pesquisar em jornal? Claro, Vaga? sim, Olha completamente. Tinha aquele jornal primeira mão, né? Que vinha a vaga de emprego. Nem a Natuzaneri procura emprego no jornal. Não, já procurou, pode ter certeza. Procurava lá e riscava assim. E aí, quando anoitecia, tinha que acender a vela, né? Tinha. Que interessante. E a internet ajudou nesse processo. Pô, vaga online, automatizou. Só que algum humano ia receber esse material, ia analisar e ia te ligar. Ô, Carlos, vamos marcar uma conversa? E agora isso desapareceu, né? Virou um negócio mais impessoal. Tem mais mudanças aí, Rui, que eu não tô enxergando?
Bom, cara, sem dúvida que o mercado de trabalho brasileiro ele sempre foi um mercado de trabalho muito desigual e essa desigualdade se expressa de diferentes maneiras, né? Então, você estava falando, por exemplo, da questão do número de empregos, né? Se você pega... A gente está vivendo hoje uma situação meio paradoxal como a gente viveu no passado. Então, se você pega 2003, 2013, a gente teve a criação de em torno de 2,3, 2,4 milhões de empregos formais todo ano no mercado de trabalho brasileiro. Só que 94, 95% desse emprego pagava até 1,5 salário mínimo. O que significa, em termos práticos, né, que os empregos que pagam melhor, ou seja, os empregos que absorvem, enfim, pessoas profissionais, gente com qualificação, etc. e tal, era um setor muito reduzido do mercado de trabalho. A grande diferença é que hoje você tem esses automatismos sociais, como a gente costuma dizer, né? Ou seja, tanto quem procura emprego quanto quem está recrutando utiliza de instrumentos como a inteligência artificial para poder, enfim, aplicar, para poder se candidatar, e as empresas utilizam essas plataformas para poder recrutar. O grande problema é que num país que tem uma taxa de investimento de 17%, você não vai conseguir criar emprego de qualidade para essa massa de gente que está se formando. O que significa, em termos práticos também, é que se você tem, por exemplo, hoje, uma massa de gente jovem, porque esse é um grande problema também da questão do mercado de trabalho. O pessoal olha, o mercado de trabalho brasileiro, a taxa de desemprego hoje está em 4,8%, 4,6%, 4,7%, e não percebe que entre os jovens de 18 a 29 anos, essa taxa dobra. Entre os negros, essa taxa aumenta 40%, 30% a 40%. Então, assim, essas desigualdades estruturais que você identifica no mercado de trabalho acabam se reproduzindo, acabam produzindo esses efeitos, né? Então, o que a gente tem hoje, como no passado, e isso se torna mais evidente na medida em que o desemprego cai, isso também é um paradoxo, porque como você tem menos, entre aspas, gente desempregada, né, você tem mais gente à disposição para procurar emprego em outras áreas, ou outras companhias, outras empresas, outros setores, enfim, porque elas têm essa segurança de ter uma determinada renda, então ela fica mais inclinada a procurar em outras áreas. Daí, por exemplo, você perceber que tem mais gente no LinkedIn procurando emprego, enfim, fazendo circular as informações, etc. E muita gente utilizando plataformas como a Gup e outras plataformas para procurar emprego, né? Então, qual é o ponto aqui, na realidade, né? O ponto aqui é que a gente vive num país em que de cada 10 pessoas que se formam na universidade, só 2 vão conseguir se encaixar numa ocupação que reflita as suas qualificações. Ou seja, a gente tem um problema estrutural de oferta de emprego. E esse problema estrutural de oferta de emprego tem a ver com o modelo de desenvolvimento brasileiro, que não é capaz de produzir emprego com qualidade. E não é à toa que a gente tem, sei lá, ainda hoje, no momento de criação de empregos, etc. e tal, a gente tem 38%, 39% do mercado de trabalho brasileiro na informalidade, o que significa baixíssima produtividade, longas jornadas de trabalho, nenhuma proteção, nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de garantia, não tem férias, não tem 13º, não tem absolutamente nada, está totalmente desprotegido e inseguro. Então é essa a situação que a gente vive, ou seja... E essas vagas de alto valor, alto rendimento, provavelmente elas não estão passando por esse mesmo processo. Não, absolutamente. Né? Essa é uma outra marca do mercado de trabalho brasileiro, ou seja, ele não é um mercado, entre aspas, meritocrático, né? Então as desigualdades de saída são muito fortes, são muito estruturantes. Então, por exemplo, as empresas que vão recrutar pessoas para posições mais bem pagas, etc., não vão recrutar pela Gup. Não. Eles vão recrutar por rede de contatos. Exatamente. Enfim, as pessoas mais ou menos que se conhecem. Ou, se não se conhecem diretamente, conhecem da onde as outras pessoas, da onde os aplicantes aí, enfim, vêm, qual é a sua origem, não é? Quais são as faculdades que essas pessoas cursaram. Porque a gente tem, sem dúvida nenhuma, um momento em que muita gente está na universidade, né? Só que a universidade de baixa qualidade, quer dizer, que está efetivamente ofertando, né, esses profissionais, elas são de cara dispensadas, né? Os algoritmos que são treinados ou que são requisitados pelas empresas, das demandas que as empresas fazem para essas plataformas, elas já vão filtrar essas pessoas, né? Como filtraram? Há muito tempo atrás, eu lembro da pesquisa que
que o Antônio Sérgio participou, enfim, um colega meu do departamento, né, sobre discriminação no mercado de trabalho. O principal fator de discriminação no mercado de trabalho brasileiro, quando se pensa na questão da aplicação de currículos, né, é o endereço da pessoa, é o CEP. Não sei. Então, você pensa, imagina assim... Que não deveria nem ser pedido, certo? Num currículo. Cara, é isso. Mas é esse o ponto, né? Eu tenho certeza que essas plataformas tipo a Gup e outras, né, elas vão buscar transmitir uma mensagem de uma relativa neutralidade no que diz respeito ao recrutamento. Né? Então elas vão dizer, o algoritmo, a inteligência artificial, ela não discrimina por etnia, não discrimina por gênero, não discrimina por... Só que discrimina por CEP. E qual é o problema de discriminar por CEP? O problema é que a desigualdade, por exemplo, racial no Brasil, ela é segregada espacialmente. Então, as pessoas de uma determinada área da cidade, de um determinado CEP, elas são excluídas. Associadas elas são associadas ao fato de que elas são parte de um grupo oprimido racialmente, quer dizer. Então, elas têm uma enorme dificuldade em superar essa barreira, que não é uma barreira, entre aspas, explicitada, não é clara, não é formalizada, é uma barreira informal. Sim. Como mais ou menos tudo que acontece no mercado de trabalho brasileiro, enfim, são sempre esses mecanismos informais, mas que são incrivelmente eficientes para reproduzir as desigualdades no interior das empresas, em especial distribuindo, né, as melhores ocupações para aqueles grupos que são os grupos de sempre. Enfim, pessoas de classe média alta que fizeram uma determinada universidade, que têm uma determinada pele, que vivem em determinadas áreas da cidade, enfim. Esses mecanismos informais, eles são muito presentes na estruturação do mercado de trabalho e eles se refletem, inclusive nessas novidades que são, enfim, o recrutamento via a diferença as plataformas. É que ficou mais rápido, né? Porque essas diferenças sempre existiram, né? Só que agora o robô identifica e com 40 segundos ele te manda um e-mail dizendo você não. Antes tinha um tempo, não, a gente te avisa, a gente te liga. E tem a coisa que a gente estava falando, tem na pauta e o Rui falou que é a ideia de que existe a IA é idônea. A gente já falou aqui no Braincast, no episódio das eleições no Discord lá. Isso, a fé no que eles vão... Isso. A tecnologia vai conseguir essa cultura da melhor pessoa, né? Que é tipo, eu abro uma vaga, eu vou sem conseguir ver a quem. a pessoa ideal para o que eu estou buscando, assim, como se fosse o marido que eu estou buscando, Que né? acho que é a intenção Só de que criação disso, né? A IA não nasce na planta, Exato. na natureza, que A IA você nasce do colhe Elon perto Musk. do rio. Ela não se Alguém está atrás da programação desse treco. Então não existe como não ter Ela ser qualquer isenta. viés. E além da programação, a inteligência artificial generativa, ela precisa ser treinada. E ela vai ser treinada por pessoas de carne e osso, enfim, por gente que está... E pessoas que vão, através da interação com a máquina, né, elas vão reproduzir os preconceitos, que são os preconceitos da sociedade, enfim, aquilo que está enraizado na nossa cabeça, na nossa mente, e assim por diante, né? Então você não tem uma tecnologia neutra. A tecnologia é parte de um conjunto de outros determinantes que dizem respeito à questão econômica, política, social, cultural, territorial, geográfica, racial, etc. E é nesse contexto que a gente precisa avaliar qual o alcance e o limite, né, da tecnologia, né? E a tecnologia, ela não é a solução para as contradições sociais. Ela é um instrumento para se alcançar uma determinada finalidade, né? E no nosso caso aqui, ou seja, é um instrumento para recrutar pessoas para as empresas, né? Então, como a sociedade brasileira é uma sociedade incrivelmente desigual, esse instrumento ele vai ser não apenas desenhado, como também treinado para reproduzir essas desigualdades. Sim, e eu imagino que toda a narrativa por trás da criação desses sistemas e venda para as empresas é primeiro de velocidade, né? Então assim, você vai criar uma vaga, você não precisa mais ter alguém filtrando 250 currículos. O robô vai fazer para você define o que você quer, ele vai fazer. Então tem essa questão de aumentar a velocidade e de fazer isso que o Iago falou, que é encontrar a pessoa perfeita. Né? Então, assim... Dá um match mesmo, né? Exatamente. É lógica de Tinder, assim. Vou analisar milhões de currículos e vou te entregar aqui, ó, essa pessoa.
Só que isso elimina quantas subjetividades, né? Exato. E tem uma coisa que eu queria muito falar, que é o custo emocional. Sim. Horrendo. que Cara, existe. Cara, eu conheci uma pessoa que tava, tipo, trabalhando no mercado de tecnologia. E aí você falou tem um gap que o processo para as pessoas mais pobres é realmente humilhante, é realmente bastante cruel. Uhum. Aí no meio do caminho ali, que é onde nós estamos, ganho milhões, mas estou no meio do caminho. É verdade, é porque ele é humilde, gente. Isso, a gente Ele é faz mais no QI, que eu queria muito fazer que a gente fizesse com o programa de QI. A gente já tomou pau no de LinkedIn, eu queria que a gente tomasse pau no de quem indica também. Tá. Ó, Mas é outra conversa. Mas aí tem uma coisa de empregos top of mind, assim, boas, grandíssimas vagas, que você tem processos seletivos que são verdadeiros rituais de passagem. Se essa pessoa conhecer que é no mercado de tecnologia, trabalha em grandes empresas e falou, pô, no lugar que eu tô não tá mais me satisfazendo, eu vou buscar outras novas oportunidades. E aí essa pessoa falou assim, ó, me esquece porque acabou, tipo, não tenho mais como ter contato. E ela entra no modo concurseiro, porque você tem que passar, tipo, qualquer vaga se candidatar no mercado de tecnologia grande, assim, são pelo menos, sei lá, 3 semanas de processo seletivo, que você vai ter um monte de entrevista, tipo uma maratona de entrevistas. Falar com um monte de gente. Um monte de gente, aí você tem que falar com o time inteiro, entrevista de cada um do time, e aí você tem que fazer testes. Só que os testes são um exercício específico, e aí você tem que estudar tudo da tecnologia no mundo, porque você tem que saber, no dia que vai cair daquele teste, aquele problema que eles vão te passar, assim. E é um negócio que esmerilha a pessoa até a última gota, e a ideia é meio essa, tipo, eu quero saber, é um teste de resistência, não é um teste de talento, não é um teste de habilidade técnica. Exato. É uma prova do bebê, assim. E aí dói, e você falou uma coisa muito interessante, que é, a primeira coisa, processos exaustivos ou processos que desumanizam, né, de uma forma ou outra, tem o custo emocional, mas a ideia de que você tá zoado, fudido, cansado, maltrapilho, acabado no LinkedIn, é bom você tá sorrindo, irmão. E Vamos você aprendeu. ficando bem feliz. Qual é o lado bom? Cadê meu lado bom? Cadê o lado bom? É. Exatamente. Eu vi um vídeo esses dias que era pedir minha namorada em casamento e é isso que... E me ensinou 2 coisas sobre empreendedorismo. Primeiro, você é chifrudo. Cara, pelo amor de Deus, você não pode pedir sua namorada em casamento em paz? Enfim. E a terceira coisa é, desde... Cara, faz uns 2, 3 anos, e eu tenho dados, eu trouxe dados. Toma o dado dela aí. Toma o dado, tenho dado Põe a em venda casa. dos dados aí. Você apurou. Porque eu trouxe aqui. Nos primeiros 2 meses de 2023, o Layoffs Brasil contabilizou Tem esse mais de site, 50 empresas que fizeram demissões em massa. Em 2024, só o setor varejista no Brasil colocou mais de 35 mil funcionários na rua em outras demissões em massa. Anunciou hoje que vai demitir 120 mil. E isso é a tampinha do negócio. A tampinha porque do negócio. é extenso, a gente vê 120 não, notícia 12, o tempo inteiro. Eu tenho uma amiga que passou pelo seu 3º passaralho, entendeu? E aí, é isso que o Iago falou, se você não tá... Cara, você tem um emprego, rolou. Mas você não tá feliz, porque você é uma pessoa, você não é um robô. E você passa a querer outras coisas. Pinta o medo de você tentar uma vaga num outro lugar e ser demitido daqui 6 meses também. A instabilidade, tá todo mundo E aí você vai sentindo voltar uma pra sensação aquele preso. lugar, assim. Você tá preso. É. Ou você tá preso no desemprego, porque o jeito que você tem pra se colocar, ninguém te quer porque você não tá com a palavra-chave certa. Isso. E se você tá num lugar que não tá bom pra você e você quer fazer outra coisa, também tenho medo de, bom, beleza, daqui 6 meses eu posso, tipo, não pagar o aluguel porque eu resolvi fazer uma cagada dessa. E não é uma cagada, é sua vida. Não, aí vem o corno do Você tem que contratante poder. e falar, eu contratei errado. Você passou 6 meses olhando com essa pessoa e você não conseguiu entender. Então quer dizer que o seu método tá errado, né? Não é você que... E aí, Rui? De todo o teste que você fez, você... Você não conseguiu então selecionar? o erro foi seu, né? Porque é isso. Eu acho que uma coisa que eu não vi é dado de turnover, né? Tipo, cara, você demora muito tempo pra contratar uma pessoa e essa pessoa não fica no emprego. Não fica Como é que 3 pode? meses. Você erra tanto. Ainda tem que fazer período de experiência. Não, sem dúvida. O turnover no Brasil sempre foi alto. Isso não é novidade. O que acontece normalmente é que as empresas fazem ajustes financeiros através da folha de pagamento. Então, como no Brasil é fácil você contratar e demitir, principalmente gente jovem, né? E hoje em dia, depois da reforma trabalhista de 17, enfim, é muito mais fácil você demitir. Ficou muito mais fácil porque os contratos, né, que são feitos, mesmo contratos que são contratos formais, né, geralmente são contratos intermitentes, por tempo determinado, enfim. Então, hoje em dia,
é mais difícil você ter gente sendo contratada via CLT para um contrato por tempo determinado, etc. E agora, principalmente quando a gente está pensando na iminente aí, talvez, decisão do Supremo a favor da pejotização, né? A situação relativamente ao turnover vai aumentar ainda mais por conta desses ajustes que as empresas costumam fazer na folha de pagamentos. Então, se tem algum tipo de, sei lá, uma frustração, de expectativa de lucro, não sei o quê, Reestruturação. rapidamente demite todo mundo, principalmente o pessoal mais jovem, coisa e tal, e depois contrata mais para frente. Enfim, os custos são baixos, né? Vis-à-vis, evidentemente, aos benefícios ligados Vis-à-vis, Não. chiquérrimo. Aqui é intelectual que tem na mesa hoje, tá? Vai chorando aí. Eu vou atualizar meu Lattes depois dessa gravação. frente aos benefícios que elas têm do ponto de vista, enfim, da taxa de lucros e assim por diante. O que, vamos dizer, a gente tem hoje, isso é a expressão dessa situação, que é uma situação global das empresas, e isso é histórico no país, tem a ver com as características do capitalismo periférico do país, enfim, depois a gente pode conversar sobre isso. O que está acontecendo, na verdade, quando a gente pensa nessa questão do recrutamento, mercado de trabalho, enfim, é que esse despotismo gerencial que marca a vida das empresas no país, né, que tem a ver um pouco com isso. Olha, houve qualquer problema aí no financeiro, vamos cortar todo mundo, vamos demitir. O Itaú acabou de demitir mais de 1.000 pessoas. Isso. Demite todo mundo e não sei o quê. Eu falei e da Amazon, é 14 mil, tá? O número que eles anunciaram hoje. Ah lá. Eles vão demitir. Arranja uma justificativa, sabe? Faz alguma E coisa. o número vira cada vez mais número, né? 14 mil isso. pessoas, 14 mil famílias. pessoas. O fato é que esse despotismo gerencial, né, que está no DNA das empresas brasileiras, ele está sendo, vamos dizer assim, ele está se deslocando, ele está alimentando, ele está vertebrando, organizando o famoso despotismo algorítmico, né? Ou seja, os instrumentos que as empresas estão utilizando de IA, quer seja do ponto de vista do gerenciamento do processo de trabalho, quer seja do ponto de vista da relação com o mercado de trabalho, quer seja do ponto de vista do recrutamento, relação com os trabalhadores, RH, etc., tudo isso virou uma caixa preta na cabeça das pessoas. Por quê? Porque você não sabe absolutamente nada do que está acontecendo. Exato. O entregador de aplicativo é cancelado arbitrariamente, não sabe o que aconteceu, o que ele fez, enfim, Sim. as taxas que são pagas. Não tem para quem recorrer, não tem para quem reclamar, não tem absolutamente nada. O motorista de Uber não sabe por que a taxa baixou e não sei das quantas, ou por que ele foi desligado. E também o pessoal que está procurando emprego não sabe o que aconteceu com a entrevista dele, já que, enfim, ele passou dias respondendo formulários. Que cor você seria? Que animal você seria? Respondendo perguntas ridículas e coisas do estilo, né? E depois disso tudo, há essa enorme frustração que é exatamente, enfim... Que é uma mensagem automática. Uma mensagem automática que uma inteligência artificial te encaminhou, né? Sim. Então, o grande problema que você percebe hoje em dia, em especial no mercado de trabalho brasileiro, com as empresas brasileiras, é essa transformação do despotismo gerencial em despotismo algorítmico, né? Ou seja, agora, cada vez mais, as empresas vão ser, de alguma forma, gerenciadas por inteligência artificial, que absorvem esse despotismo que é uma marca do capitalismo brasileiro. Só que antes, você ainda podia reclamar para o gerente, você ainda tinha alguém com quem argumentar, você ainda tinha, por exemplo, você poderia colocar a empresa no pau, porque afinal de contas, que demitiu sem justa causa, enfim. Hoje em dia, com o PJ, com inteligência artificial, você não pode reclamar para ninguém. Você não tem o atendente para... Você não tem mais Mas é um a plano justiça do isso, trabalho. Né? Sem dúvida, isso é pensado, isso é by design. Não é à toa que as big techs atuando em transporte, entregas, etc., mesmo logística, no Brasil, elas têm muito mais advogados contratados do que engenheiros. Porque é uma forma delas se blindarem. Eles têm que estar o tempo todo renovando os contratos, exatamente para evitar qualquer tipo de vínculo entre o trabalhador, o profissional, etc., e a plataforma. Ou seja, a plataforma tem que ser algo blindado do ponto de vista jurídico de qualquer tipo de responsabilidade social que ela possa vir a ter, atuando e acumulando dinheiro, acumulando grana, acumulando capital, atuando num país como o Brasil, que é um país cheio dessas desigualdades, né? Eu sempre digo que essa coisa de inteligência artificial não é algo
novo, pelo menos, é claro que é novo, nova tecnologia, etc. Mas o comportamento da tecnologia não é algo novo. Se a gente pensar que os anos 2000, começo dos anos 2010, a gente teve a onda da robotização nos principais países. Se você pensar que antes você também teve, vamos dizer assim, uma automatização de fábricas, empresas, etc. Isso não é novo quando a gente pensa nos efeitos. Né? Então, por exemplo, qual é o grande medo das pessoas relativamente à questão da IA hoje? É o apocalipse do emprego. Ou seja, vai acabar o emprego no mundo todo, não vai ter mais emprego, porque a IA vai fazer tudo. Etc. Era a mesma coisa com a onda da robotização nos anos 2000, antes a automação microeletrônica, robótica, comando numérico, etc. Sempre foi isso. Ou mesmo automatização dos bancos, com os caixas eletrônicos. É mesmo. Isso aí é algo absolutamente conhecido. Só que a gente tem um problema nessa história, que nunca se realiza, porque geralmente o método de análise de impacto sobre o emprego está completamente equivocado, que é um método muito superficial, enfim, eles procuram quantificar qual o número de empregos que pode potencialmente ser alcançado pela inteligência artificial, etc. E tal. Sim, aqueles rankings que dizem quais são os mais vulneráveis, etc, etc, etc. O que nunca acontece, porque existem milhares de outros fatores que impedem que todas as funções, as profissões sejam efetivamente automatizadas ou coisas do estilo. Para começo de conversa, a IA vai fazer o trabalho da faxineira, da empregada doméstica, da cuidadora e da babá? Então você vai continuar tendo 8 milhões de pessoas nesse país empregadas como cuidadoras, babás, empregadoras domésticas, etc. É o maior grupo socioocupacional brasileiro. O maior grupo socioocupacional brasileiro. Só para dar um único exemplo. Então, o apocalipse do emprego ele não vai acontecer. E não vai acontecer, evidentemente, não dessa forma absolutamente estrombólica. Enfim. O que acontece, na verdade... E por que não? Né? Existem muitas razões, mas existe uma razão, que é uma razão que a gente precisa levar em consideração, que é algo que também não é novo, mas que continua presente e está se tornando cada vez mais transparente. Né? Acabou de sair um relatório da OCDE sobre mercado de trabalho e inteligência artificial. E é curioso que o relatório todo tem vários dados, etc., mas o relatório ele se organiza em torno da ideia do quebra-cabeça da produtividade. O que é o quebra-cabeça da produtividade? Nos últimos 20 anos, de 2005 a 2024, nos últimos 19 anos, a capacidade de processamento instalado, a capacidade de processamento massivo de informação instalada nos países da OCDE foi multiplicada por 725 vezes. Ou seja, a gente está falando de data centers, supercomputadores, enfim, mesmo computadores muito mais poderosos, com muita capacidade de processamento, enfim, ok? 725 vezes. A produtividade do trabalho nos países da OCDE aumentou 1,2 vezes. Caramba. Então você tem um enorme investimento. Tô botando muita coisa para dentro e tá saindo pouca coisa. A montanha está sistematicamente parindo um rato. Mas isso há muito tempo. Desde a década de 70, com a onda da automatização das fábricas. Há muito tempo. E é claro que tem N explicações para isso. A principal delas é a desindustrialização, que não é um problema da indústria está caindo ou coisa e tal, mas não, é que a capacidade industrial instalada é tão elevada que você não vale mais a pena você investir na indústria, automação, etc. e tal, porque o custo não cobre, o investimento não cobre o risco. Não vale a pena, não é lucrativo para as empresas, porque já tem muita capacidade instalada, sobra capacidade instalada nas empresas. No caso da IA, a gente tem um outro problema, que é o quê? É o problema do setor de serviços. A desindustrialização gerou um enorme setor de serviços que está absorvendo uma massa de gente todo santo abençoado ano, 1,2 milhões de jovens dentro do mercado de trabalho brasileiro todo ano. Então, o que acontece? Você tem um setor de serviços cuja promessa da IA é exatamente o quê? Aumentar muito a produtividade. Saúde, educação, restaurante, bar, hotel. Isso não vai acontecer. Eu sinto muito. Não vai acontecer. Não tem essa plasticidade no setor de serviço
em que a inteligência artificial vai aumentar exponencialmente a produtividade dessas pessoas. Isso não vai acontecer. E quem tá comprando isso de quem tá vendendo tá sendo trouxa. Não, eu acho que já começou a cair a ficha. Tá. Ou seja, as empresas já começaram a perceber que o investimento que elas estão fazendo em inteligência artificial não está dando o retorno esperado. E basta, enfim, você olhar bancos ou companhias aéreas, plataformas, etc. O investimento que tem sido feito, e é enorme, é um investimento realmente massivo. A gente está vivendo uma época de superaceleração que tem muito a ver com a competição entre os Estados Unidos e a China para a liderança em IA, etc. e tal. Mas o mundo todo está investido, inclusive o Brasil. Menos, mas está investindo. Os retornos do ponto de vista do capital investido são muito baixos. Tanto é que a nova versão do GPT, que é o GPT-5, teve um grande backlash aí na internet, porque ela tem menos funções do que a versão anterior, porque eles não tinham que inovar, é uma coisa do iPhone, assim. Eu já inovei tudo que eu conseguia, agora eu preciso lançar novas versões. Agora em azul. E eles se comprometendo toda semana. A Meta cortou um monte de emprego de setor de IA que eles tinham contratado. Estruturaram um setor de inteligência artificial, contratou um monte de gente. Eles me irritam tanto. E aí foi nesse lance. Pô, acho que não... Eles nunca vão dropar a Meta. Né? Eu quero muito voltar pra coisa do emocional, que a gente não respondeu o lance que é um montão assim de gente em frangalho emocional porque se sente preso ou no desemprego ou no próprio emprego que não quer mais. Acontece o quê com uma sociedade que tem isso? Adoece. A depressão é o grande problema hoje, né? A depressão e a ansiedade, né? São os dois grandes problemas. Isso aí já está mais do que documentado, né? As pessoas adoecem. Todo mundo aqui já caiu na cabeça que, cachorrinhos, né? Que tá difícil. Não, eu estudei nos anos 2000, comecei a pesquisa em 2004, foi até 2007. Eu estudei setor de call center aqui na cidade de São Paulo, enfim. E o ciclo, né, das operadoras, principalmente operadoras jovens, trabalhadoras mulheres negras, principalmente 70 Nossa, e tantos por a terapia cento. tá em dia? A terapia tá. Precisa, Que setorzinho, hein? Não vai ter terapia para esse setor. E qual que era a promessa? Era um emprego formal, numa empresa moderna, então você saía do trabalho de empregado doméstico ou de babá, segundo grau, etc. Entrava no setor de telemarketing, enfim, condições bem difíceis, cobrança, etc, etc. Todo mundo super estressado, enfim. Nossa, as histórias são inúmeras, porque por conta disso, o despotismo gerencial, os coordenadores de operação eram geralmente homens, enfim, e eles eram incrivelmente rudes E é um trabalho com que as você está operações. ali exposto a ouvir reclamação o dia inteiro, né? Total. É só reclamação e só pepino o dia inteiro. Isso. Você resolve, durante 6 horas da sua vida, você resolve pepino. Qual era a promessa? Porque elas ficavam, né? A promessa era, bom, com essa grana que eu recebo aqui, que é pouquíssima, é 1,5 salário mínimo no máximo, eu pego esse dinheiro, pago uma faculdade particular noturna. Sei lá, de administração, de pedagogia, publicidade, enfim, jornalismo, não sei. Pago uma faculdade particular noturna. E daqui a 3, 4 anos, quando eu me formar, eu saio do telemarketing. Até porque a jornada era de 6 horas, me permitia uma certa flexibilidade de horário, etc. Tal, e vou para a minha área. Isso não aconteceu. Quando elas se formam, elas retornam para o telemarketing. Agora, você imagina a frustração. Porque ela saiu, se formou e não conseguiu encontrar... Tem um diploma e não conseguiu encontrar uma... Imagina essa frustração dessa trabalhadora, jovem, mulher, negra, etc, etc. Cara, elas ganhavam menos do que as mães quando eram empregadas domésticas e babá, você percebe? E foi prometido para essas mulheres, para essas trabalhadoras, que elas iriam dar um salto, elas iriam melhorar, elas iriam ascender. E elas fizeram tudo certo, elas trabalhavam igual umas camelas, dando sangue no telemarketing, alcançando as metas que se tornavam metas cada vez mais inalcançáveis, porque as operações sempre dobravam as metas para garantir os bônus das empresas contratantes, enfim. Era um massacre para esse pessoal, para aquela mulherada jovem, negra. E quando elas se formam, elas fizeram tudo certo. Elas foram para a escola... Mudar a linha de chegada, né? Na hora elas que você foram chega... para a escola, elas terminaram o 2º grau, elas foram para a faculdade, terminaram a faculdade. Quando elas se formam, elas descobrem isso que deixa todo mundo deprimido. Que não tem
Não tem alternativa, elas batem com a cabeça no teto. E aí não você tem pra que onde continuar ir. tentando, que você se formou em administração, você tem que continuar tentando vagas na GUP porque você quer ir pra sua área. E aí você vai passar por muito tempo Por todos esses por rituais processos de seletivos humilhação, imensos etc. que não vão... Que não vão resolver. Porque, como eu disse, os empregos, e essa também é uma tendência que tem a ver com a tecnologia. O que acontece, na verdade, quando a gente está falando de inteligência artificial? A gente está falando basicamente, em automatização de trabalho cognitivo. Então, muito daquilo que antigamente era resolvido por gerências intermediárias, por exemplo, recrutamento. Um dos exemplos. Mas não apenas. O controle da operação. A análise da tendência da produtividade, etc., nas diferentes operações, enfim, nas empresas, etc. Isso tudo vai ser passado para a inteligência artificial. Isso significa o quê, no final das contas? Que você vai ter uma concentração absurda de bons empregos, num número irrisório, no topo, a inteligência artificial assumindo tudo aquilo que era de gerência intermediária, e você vai ter uma massa desqualificada na base fazendo tarefa repetitiva que não vale a pena nem automatizar. Porque também tem isso. Tão barato que É tão barato que não vou gastar toda essa água pra isso. não vou gastar dinheiro automatizando isso, percebe? Que são as microtarefas das plataformas, são assim, tarefas que efetivamente não vale a pena você automatizar, porque você paga centavos, você não paga absolutamente nada. Ou então o investimento para automatizar também é muito alto e não compensa o benefício que você vai ter em termos de lucro, né? Então, assim, qual é a tendência? A tendência é que essa frustração aumente. Por quê? Porque você vai ter cada vez menos oportunidades no topo. E olha, cá entre nós, a gente vive num país chamado Brasil. Essas oportunidades não vão ser preenchidas por mérito, viu? Essas oportunidades vão ser preenchidas por outros parâmetros, outras indicações. E você vai ter uma massa de gente se matando na base. Por oportunidades, que são oportunidades que não vão oferecer futuro para ninguém, eu sinto muito. Quer dizer, essa é a tendência que a gente está vivendo hoje, que é a tendência da polarização do mercado de trabalho. Se você pegar todos os levantamentos que são feitos, ainda é discreto, não é que é uma coisa avassaladora, ainda é discreto, mas assim, é uma tendência forte o suficiente para a gente considerar que nos próximos anos isso vai ser predominante. Essa polarização das qualificações, enfim, cada vez menos gente. Isso? O que causa a tendência de polarização de mercado de trabalho? O que causa se chama capitalismo. É a acumulação de grana. Não tem como. Vamos dizer assim, imagina você o seguinte, você tem um aumento de capacidade de processamento instalado, etc., de 725 em 20 anos. Você tem 1,2 vezes a elevação da produtividade. Como é que você explica que a taxa de desemprego é baixa? Como é que você explica que o retorno do lucro das empresas é muito alto? Só tem uma única resposta para essa equação, para essa questão. É a precarização do trabalho. Não tem como. Você tem que atacar as condições sociais de reprodução das comunidades, dos grupos de pessoas, dos trabalhadores, enfim, dos profissionais, etc. Você tem que pagar cada vez menos para essas pessoas, e esse cada vez menos acaba produzindo esse efeito, ou seja, essa polarização. E qual é o elemento guia dessa história? Que como você tem competição entre as empresas, a partir do momento que uma empresa decide, sei lá, automatizar trabalho de gerente, ela redefine o padrão da competição com outras empresas. Então a outra empresa também vai ter que automatizar. Percebe? Então essa combinação entre a busca pelo lucro e a competição entre as empresas. A equação não fecha. Por quê? Porque a empresa vai estar sempre colocando mais grana, mais capital para um tipo de tecnologia que dá menos retorno do ponto de vista da produtividade do trabalho. Qual é a opção que ela tem para sustentar, enfim, altas taxas de rentabilidade, de capitalizar os seus ativos, etc. A única chance é precarizando a base do emprego. Mas se a gente chegou nesse esgotamento, né? Existe essa sensação de que toda vez que vem algo assim, tem um surgimento de algum
o pêndulo a gente consegue de alguma forma retomar para algum lugar, né? Tem uma solidariedade, enfim, as pessoas historicamente nesses momentos de crise elas se unem para se mobilizar e se reinventar. Existe um sinal disso? O que vem depois? E até para complementar a pergunta dele, tem uma coisa que já que se começa a ventilar muito, que é falar da crise do emprego enquanto modelo. Porque é isso, eu vou pagar muito pouco pra essa pessoa pra fazer um trabalho muito bostinha, eu não preciso dela aqui o dia inteiro. Isso. Então, cara, você fica aqui, sei lá, das 9 às 11 e depois você vai fazer o que você quiser da sua vida, aí a pessoa vai limpar a casa, e aí ela vai ser Uber de noite, e ela vai ser certeza, o que tá acontecendo. lanterninha de cinema de madrugada, e aí entra nessa, e aí o que tem gerado, e aí, então parece que assim, o que começa o emprego vai entrar em crise e agora você vai ter uma nova forma de trabalhar, só que essa nova forma de trabalhar gera uma carga que me parece que, eu não sou muito antigo, né? Então, para gerações anteriores não tinha tanto, que é a pessoa que, a gente fala muito que a pessoa que se entende como empreendedora e a gente não sabe muito se é empreendedora ou trabalhadora, que é a galera de aplicativo e tal, que tem aqueles seus serviços de entrega, etc., mediados por plataforma, ela tem um processo gerencial ali. Então ela tem um caixa, ela tem que saber se entrou dinheiro, se saiu, quanto vai gastar de gasolina, blá, blá, blá. Então essa pessoa ela tem um viés empreendedor. Aí nós, que é PJ, a gente tem que pagar nossas notinhas, e aí sobe de MEI para ME, aí imposto para cá, imposto para lá. Aí tem um trabalho de gerenciamento que um trabalhador não deveria estar fazendo. Com Né? certeza. No caso, assim, o tanto de tempo e esforço mental que eu perco nisso, a pessoa que está procurando emprego CLT, que está em crise, está acabando lá, essa pessoa que está passando por 40 mil processos seletivos, ela tem um trabalho de gerenciamento desse processo seletivo que ela não está passando por um só de uma vez, ela está passando por 10. Então ela tem que fazer Google Agenda, calendário e se preparar para entrevista. Isso. E essa aqui é de outro. trabalho Procurar Então, trabalho Todo dá muito mundo, trabalho. todo mundo, esse que a gente chama de empreendedorismo, todo mundo ficou com esse passivo Claro. de agora eu tenho que me gerenciar e eu virei uma corporação, assim. Pra eu conseguir chegar no mercado de trabalho, assim, né? Então tem essa coisa que é essa crise do emprego, que é, bom, eu flexibilizo um pouco mais, aí eu posso ir pra outros lugares e pegar dinheiro de outra forma. E isso é vendido como um futuro. Assim, tipo, agora você tá com liberdade, Isso agora aí. você pode, agora você tá com tudo. Justamente por conta também dessa crise de confiança no empregador, você fala, chega, ponto final, eu vou por aqui, eu vou ser o meu próprio provedor. Até porque E eu toma no consigo um cu emprego, momentalmente. um emprego isso- numa isso- aba e o cato na outra, né? Isso que vocês estão descrevendo aconteceu nos Estados Unidos com a grande recusa durante a pandemia de Covid. Sim. Então você teve, de fato, uma espécie de afastamento, vamos dizer assim, uma demissão em massa de pessoas que não queriam mais ficar naqueles empregos muito ruins e coisas do estilo, né? Por quê? Porque você tinha, sei lá, os cheques do governo chegando, você tinha, vamos dizer assim, uma taxa de desemprego baixa, certas garantias e coisas do estilo, ou seja, o poder dos trabalhadores ou o poder dos profissionais estava mais... Sim. E fora o que a pandemia causou nas pessoas, né? De começar a reavaliar as prioridades, reavaliar as né? prioridades, sem dúvida. E agora você tem uma situação totalmente o contrário disso, quer dizer, agora voltou, sabe, as gerências, o poder das empresas. Home office não pode se mais, impondo, né? não pode mais e não sei o quê. Não houve uma negociação, não houve nenhum tipo de mediação, né? Mas os dois pontos eu concordo, quer dizer, em relação às alternativas a gente pode conversar bastante sobre isso, né? Tem um sociólogo que eu gosto chamado Wolfgang Streeck, é um sociólogo alemão. Ele diz que o capitalismo desorganizado que a gente vive desorganizou não apenas o capitalismo, como desorganizou também a oposição ao capitalismo. Porque antes, no tal, né, do modelo, do padrão fordista, taylorista, o que quer que seja, com a fábrica vertebrando, né, você tinha sindicatos, era mais, entre aspas, nunca foi, mas era um pouco mais simples organizar uma massa de gente que estava concentrada num lugar, né? Hoje em dia mudou totalmente, né? Tem uma economia de serviços, as pessoas estão trabalhando espalhadas pela cidade, não tem tempo de se organizar. Enfim, então o padrão E é não se outro. organiza porque não se entende como classe, fala, pô, eu Você não sou, tem- eu não sou eu e a Sem Bia. dúvida, Ou você eu tem- mato, você ou tem- venço ela, sem ou eu dúvida, tô sem fora. dúvida. Esse é um ponto central, né? Porque hoje em dia você tem um processo gigantesco que é global de reconfiguração das identidades coletivas dos trabalhadores, do trabalho, do mundo do trabalho, né? As pessoas não se identificam mais como trabalhadores, né? Até porque muitas delas não conseguem nem identificar o seu patrão, né? Sim. Trabalham para si. O que é trabalhar para si? É trabalhar para Uber, trabalhar para 99, para iFood, trabalhar para uma Prestar plataforma, serviço. prestar serviço. Ou seja, o trabalho autônomo, nesse caso, ele passa a ser uma espécie de bloqueio, né, na auto-identificação do trabalhador
em relação aos seus colegas, aos seus amigos, aos seus companheiros, aos seus pares, aos seus iguais, né? Então há uma enorme fragmentação, E nesse contexto, o que se verifica mundo afora, isso tem, vamos dizer assim, tem exemplos no Brasil, mas existem exemplos em outros lugares, né? É que você tem sim muito protesto de trabalhador acontecendo no mundo. Só que esses protestos, eles não conseguem produzir nenhum ganho organizativo. Sim. Então, pega o exemplo, sei lá, do break dos apps aqui no Brasil. Né? Nós já tivemos aí vários break dos apps muito bem sucedidos, diga-se de passagem, com, sabe, centenas de milhares de pessoas aderindo, com adesão de consumidores. Né? Eu analisei um caso que foi de Juiz de Fora, uma coisa realmente impressionante, enfim, com a adesão da população, do poder público, dos sindicatos, enfim, ao BREC, né? com o objetivo de colocar pressão sobre as empresas de aplicativo de entrega, né? Em especial. Cara, não sobra nada disso, assim. É super bem sucedido, mas você não tem uma organização. Não tem um avanço em alguma Você não tem nenhum pauta. progresso propriamente organizativo. Não sobra nada daquilo. Sobram lideranças que você até identifica, pessoas mais famosas. De aderir, né? Dá. De se fuder. Pois é, mas o fato é que você hoje, trabalhando para aplicativo, você pode aderir. Porque não tem vínculo. Você não vai ter falta no seu trabalho, né? Não tem vínculo. O vínculo não existe. Então, as tais, com o perdão da expressão, né? Enfim, eu não gosto dessa expressão, mas estou utilizando aqui conforme o sentido original, as tais listas negras que as empresas usavam antigamente, enfim, para excluir os líderes sindicais. Eles vão excluir. Isso não existe mais, porque ninguém sabe quem aderiu, ninguém sabe quem não aderiu, ninguém sabe quem apoiando, a não ser uma ou outra pessoa que se destaca. Agora tem uma questão que o pessoal tá tendo backdoors app, tá tendo menos entregador na rua, o preço ficou dinâmico, subiu. Eu vou pro manifesto ou vou pegar esse preço um pouquinho melhor e... Com certeza. Entendeu? É mais sem difícil dúvida, fechar essa sem conta. dúvida. E tem uma coisa que as pessoas Sem não dúvida. sabem, que eu trabalhei com o sindicato do ABC, dos metalúrgicos do ABC há uns anos atrás, poucos anos atrás. É verdade, amigo. E Você aí, foi siderúrgico. Cara, fui metalúrgico nessa época. Metalúrgico nessa época. E aí, assim, em toda essa crise que tem no sindicato, quando eu fui trabalhar, eu falei, nossa, eu já tinha esse contexto. Falei, pô, tá meio no caso do sindicato. No caso do sindicato do metalúrgico do ABC, é assim, a empresa, ela vai falar assim, eu quero fazer um layoff, eu quero demitir uma galera. Não é eu quero demitir uma galera amanhã, eu quero demitir uma galera daqui a um ano, eu vou lá no sindicato antes, negocia. vamos montar um plano. Tipo, a galera não tem essa noção de que, cara, não é assim que funciona. Se você tiver um pouquinho, com um mínimo de organização, vai dar pra você fazer outras coisas, assim, né? Mas é isso, assim, o sindicato é uma instituição, o sindicato tem Essa é a prisão em questão. lei. Mas foram super enfraquecidos, então... Exato. É isso, o sindicalismo, se você olhar os exemplos, né, enfim, quando a taxa de sindicalização cai, a desigualdade social aumenta, isso é no mundo todo. E a taxa de sindicalização está caindo no mundo todo desde a década de 70. Eu tenho um quadro que eu gosto de colocar para os meus alunos, né, que é assim, a taxa de densidade sindical nos países com mais de 70 milhões de habitantes, com dados à disposição, enfim, que foi organizado pela OIT, em todos os países a taxa de sindicalização cai, a taxa de densidade sindical cai, todos. Aí você olha, bom, e a desigualdade social nesses países? Em todos esses países, a taxa de desigualdade aumenta. Ou seja, a ofensiva antissindical foi uma ofensiva contra isso, contra um mínimo de planejamento, um mínimo de segurança, um mínimo de direito, um mínimo de benefício. E essa ofensiva super bem sucedida, né? Absolutamente bem sucedida. Porque assim, o discurso que a gente vê em bem-sucedida. rede social, eu inclusive ia falar de pessoas que estão ganhando dinheiro e lucrando com isso. Você sim. tem coach de como você se candidatar a uma vaga, como que você usar IA para falar com o robô. Curso para você se candidatar. E esse discurso de que... As próprias plataformas dão esses cursos. Totalmente. E essa narrativa pegou tão bem que é isso, virou uma coisa completamente demonizada, né? Se você falar de se organizar, de sindicato, você é otário, você é burro. Imagina, vamos lá, ficar na fila lá para não pagar a taxa sindical, porque você não é isso, você não é A empresa comunista, liberou. você não é... A empresa libera, O exatamente. enfraquecimento também do que significa o sindicato, né? É. Só serve pra me cobrar.
Tem aquele documentário do Obama Será lá, que é American pra isso? Dream. E que aí né? Dream enfraquece o que Factor. você é, o que você se entende como trabalhador, porque você começa Exato. a não se achar uma E aí vai se achar outra tudo o plano que o Rui conta, que é sempre esse plano pra desarticular, desmobilizar, deixar a gente pelado em praça pública. Agora, Rui, a pergunta de $1 milhão. Depois dos comerciais. Mentira. O que é que dá pra fazer pra virar Isso, esse eu jogo? queria pra gente pra terminar cima. numa... Vamos Dá pro pra gente alto, conseguir alguma... Assim, esse processo de... toda vez que tem algum grande problema, você falou da pandemia, né? Das pessoas, né? Vamos se unir, vamos tentar lutar contra isso, né? Sei lá, existe algum fio de Solução esperança? individual, você tá ligado que não tem, né? É. Você já tá Sim. tranquilo. Mas tem certeza. uma coisa que eu fiquei pensando durante a gravação, que a gente fez há uns meses, um programa sobre meios de pagamento e esse nome tá Mês de pagamento? com problema na nossa audiência, que é meio de pagamento e inteligência artificial, né? E a gente olhou muito pra isso. E aí, assim, o robô é o problema, porque o robô gasta muita água, gasta muita energia, acaba com os empregos, acaba com a população do mundo como um todo. Mas existe um processo de você fazer uma automatização e uma robotização e colocar inteligência artificial que corta caminho, e existe um processo que aumenta caminhos. E aí eu quero compor a pergunta do Merigo e trazer esse ponto a mais, essa provocação a mais, e dar um recado pra audiência. Você tá fazendo processo seletivo, você tá achando que tá meio bobo, meio aleatório qualquer coisa? Ele tá bobo, tá aleatório qualquer coisa. Pode sair. Desista. Deixa essa vaga pra lá. Não Você vai preencha deixar? na GUP 40 vezes, porque a GUP também tem isso, né? Ela não salva seus dados, né? Toda vez que você vai entrar no Tem processo, que fazer de você novo. tem que ir lá Tem toda que vez fazer fazer de tudo de novo. novo, porque não é porque você tem que fazer de novo, é porque cada empresa, a GUP diz isso, você vai fazer seu processo personalizado. Aí a pessoa começa a pirar. Porque qual que é a questão? personalizado. A gente tá na economia da performance, né? Isso. Então eu contrato lá o RH, aí eu falo, RH, abre um processo seletivo, aí eu preciso que o RH, como eu tô procurando o super-homem do Nietzsche pra dar o match, pra trabalhar na minha vaga de assistente de mídias sociais júnior, pra ganhar R$1.500, eu preciso encontrar a pessoa perfeita pra isso, eu preciso que esse RH invente métricas, invente critérios Lógico. completamente malucos, invente Pra filtrar. um teste muito exaustivo, Isso. porque a pessoa precisa trazer uma planilha depois, cheia de dados muito bonitinhos, dizendo, olha, eu chamei o máximo pessoa possível. Porque o que acontece hoje é que, como a gente tem a facilidade na internet, com um clique você se candidata. Tem até um dado que a gente traz muito, tem até que vê se o LinkedIn atualiza. LinkedIn, atualiza esse dado aí, que é essa pesquisa deles. Que os homens se candidatam para vagas que eles Isso. atendem a de 40% a 60% dos critérios. Isso, e as as mulheres mulheres tendem a se candidatar entre 80% e 90%. Porque é isso, todo mundo se candidata para muita vaga. Então, se todo mundo se candidata para muita vaga, começa a não fazer diferença. E eu não tenho como escolher. E eu preciso inventar da minha cabeça critério de escolha. Eu vou perguntar se a pessoa vai ser um patinho ou um sapo. Isso, Sabe? isso. Porque, tipo, teve um emprego que mudou minha vida, que eu cheguei, e aí, no meu tempo, era divulgar a vaga no grupo do Facebook, né? Sim. E aí... Aí foi isso. Eu fiz letras na USP, né? Era uma vaga de estágio. Era uma pessoa só que tava lá, abriu uma vaga de estágio, ela foi lá, jogou, chegou 600 currículos, ela falou, não tem como, não tinha essas plataformas todas, não tem como filtrar isso. Ela primeiro filtrou, vai ser só gente da USP? E aí, sei lá, sobrou pra 70, e aí ela inventou um critério que é quem mandou e-mail escrito ou quem só Isso, mandou sim. o currículo. E aí depois ela fez um maisinho de quem contou uma historinha, e aí de quem só mandou segue meu currículo. O E eu inglês sou por da muito tempo foi o também inglês um foi fator. essa barreira de entrada. Exato. E é Ainda isso, é, assim, também tem essa parada de que, cara, eu tenho um RH que precisa trazer muitas pessoas no processo, mas eu não tenho filtros pra falar quem é a melhor pessoa. Com certeza. E não é sobre contratar a melhor pessoa, né? Mas É no só fim sobre vira trazer tudo alguém que número, trabalha. né? Vira uma estatística. Isso. Quanto disso aqui gerou pessoas que continuaram na empresa. Exato, Então vão exato. aumentando percentualmente. Pra no fim contratar o sobrinho do gerente. Então pronto, só tudo isso. Rui, resolve aí, por favor. Traz a solucionática. Não, a gente tem... Tem um cara, um filósofo italiano que dizia assim, que toda estruturação gera o seu próprio antagonista, né? Então é claro que a gente está vivendo um momento de muita crise, de muitos conflitos, muitas tensões, e isso produz, evidentemente, adversários, né? Produz, sei lá, sujeitos coletivos, né? O grande desafio, pelo menos do meu ponto de vista, é que, do ponto de vista dos de baixo, né, o pessoal subalterno, etc., classes populares e assim por diante, hoje você tem muitas divisões. Então, o grande desafio é superar essas divisões. Como se faz isso? Né? Formando coalizões políticas, né? Ou seja, você tem que agregar mais gente. Você tem que colocar mais gente no interior daquilo que você considera que somos nós.
Aí a pergunta seguinte é, bom, quem são eles, né? Quem são os adversários? Você vai estar brigando contra quem? Né? Então você tem que desenvolver um pensamento político, tático, estratégico. E isso se faz efetivamente a partir de um projeto. Né? Você tem que ter projeto. Quem é que pode oferecer esse projeto para a sociedade civil? Os movimentos sociais, os sindicatos, os partidos políticos. Essas são as organizações que nós temos à disposição, que são capazes de oferecer esses projetos. Agora, existem muitos projetos no mercado. O problema é, qual é o melhor projeto? O meu critério é aquele que é mais inclusivo do ponto de vista dos subalternos, ou seja, quem consegue colocar mais gente dentro. Né? Porque você tem muito projeto político hoje que se pensa como estratégico, mas que basicamente aprofunda a divisão no interior desses grupos, desses setores, né? Essencializa diferenças, enfim. Então você tem, sei lá, um tipo de feminismo que é um feminismo que exclui completamente qualquer tipo de participação de qualquer homem. Você tem um tipo de luta antirracista que só vê o lado, enfim, do grupo negro, que é o grupo negro retinto, contra o grupo negro, enfim, mestiço. Esse tipo de coisa não leva a gente a lugar nenhum. Porque eu não estou compondo, né? Eu estou seccionando. Você continua reproduzindo uma lógica de fragmentação. O grande problema nosso hoje, eu digo, né, que não somos ao 0,0001% da população que ganha mais, né? O grande problema é como superar essas fronteiras, essas barreiras. E não como criar mais, porque criar mais, enfim, o mundo cria. Sei lá, as empresas criam, o mercado de trabalho cria, todo mundo cria. Isso não é um problema para eles. O nosso problema é como superar. A minha aposta é sempre na formação de coalizões amplas, né? Ou seja, coalizões que envolvam, por exemplo, trabalhadores formais e trabalhadores informais, que envolva, por exemplo, trabalhadoras mulheres e trabalhadores homens, que envolva, por exemplo, trabalhadores brancos e trabalhadores racializados, trabalhadores jovens e trabalhadores mais velhos. Ou seja, você precisa ter um tipo de pensamento estratégico capaz de colocar todo mundo nessa mesma onda, nessa mesma vibração. Né? Quem é que está oferecendo isso hoje? Muito pouca gente. Quer dizer, quando você olha o mercado, o que você percebe é que a própria competição eleitoral, etc., tende a fragmentar esses as setores, pessoas acabam sendo... É o pensamento individualista. Já que está todo mundo brigando, eu vou me aproveitar e vou garantir o meu aqui, eu vou subir. E todo mundo fica para trás. Muita gente vai dar play nesse episódio falando, nossa, como é que eu vou fazer, tipo, a gente vai falar de processo seletivo, para eu passar no processo seletivo, cara. Exato. Qual é o life hack? Não é isso que a gente tá propondo aqui. A gente tá falando, cara, como é que a gente resolve quais o são as processo dicas, seletivo. né? Porque você entra no LinkedIn, tem lá, dicas para você... Tipo, eu não quero que você vença essa competição, eu quero que essa competição não exista mais. Você não tem como enfrentar esses problemas sem enfrentar os problemas estruturais. Então, não adianta nada a gente continuar, sei lá, dando curso para o pessoal preencher currículo na plataforma, coisa do estilo, se a gente não perceber que essas desigualdades elas são muito mais enraizadas na sociedade. Então, você precisa ter uma iniciativa que seja capaz de regular esse mercado. Não tem solução que não passe pela regulação desse mercado. E regulação desse mercado, eu estou pensando, no mínimo, na equalização das condições de competição. Então, você não tem como solucionar o problema do recrutamento se você não oferecer para as pessoas condições iguais de competição. E essas competições de iguais de competição significam, entre outras coisas, que você tem que superar o racismo estrutural que existe no mercado de trabalho brasileiro. A gente teve, por exemplo, desde 2012, né, com a constitucionalização das cotas, das ações afirmativas, a gente teve um avanço, uma democratização do acesso à universidade pública de jovens, negros, etc. Qual é o ponto aqui? O ponto aqui é, isso é importante, absolutamente importante, mas isso não vai mudar a cara do país se esses jovens negros que estão se formando, eles não encontrarem bons empregos, eles não encontrarem boas ocupações. Então a gente precisa ter cotas também nas empresas, a gente precisa ter cotas no Estado, a gente precisa absorver. Por quê? Porque essa massa que foi absolutamente segregada, explorada, dominada, enfim, se ela não tiver uma oportunidade igual a onde um outro candidato, enfim, que vem de um outro meio, vem de uma outra história, de uma outra trajetória, a gente vai continuar reproduzindo isso. Mas aí as empresas podem participar desse processo, certo? Não, tivemos algumas iniciativas que foram criticadas, inclusive, né? Mas
Eu sou super a favor de uma regulação negociada. Ou seja, senta representante dos trabalhadores, movimento social, sindicato, senta Estado, senta empresas. Eu sou super a favor. Eu acho que essa é a melhor maneira de se chegar a um acordo, sabendo que vai ser difícil, mas que no final o interesse público deveria prevalecer, ou seja, alguém tem que dizer para a sociedade para onde ir. Porque o que está acontecendo é o contrário da regulação. O que está acontecendo é, desde há muito tempo, a desregulação. Isso. Deixa correr. A gente vai viver isso em breve. A gente vai vendo no caminho. É isso. A gente vai viver isso em breve com a coisa da pejotização no Supremo, né? O Gilmar Mendes, que é o relator, o ministro relator, ele é anti-regulação do trabalho. E caso isso seja aprovado no Supremo, a tendência é que acabe a CLT, porque as empresas imediatamente vão, depois que aprovar a pejotização de tudo, as empresas vão chegar para o trabalhador que ganha pouco e vão dizer o seguinte: olha, eu pago 1.500 para você e recolho 1.500 de imposto. Se eu pagar para você 2.500, você topa virar PJ? É claro que ele vai topar. Sim, É evidente que ele vai topar. Porque ele passa de 1.500 para 2.500. O cara está pensando E no a empresa imediato. economizou 500. A empresa economizou uma grana, não vai pagar, para ela é vantagem, para o trabalhador, entre aspas, é vantagem, só que ele pede o quê? Ele pede todos os benefícios, ele pede os direitos, ele pede a previdência pública, ou seja, ele não vai ter como se aposentar. Que vai ficar pensando, um dia eu resolvo isso. Mais para frente eu resolvo. Isso, Enfim, a força de trabalho brasileira ainda é muito jovem. Então eles não têm essa perspectiva de futuro, como, sei lá, eu que tenho 53 anos, só penso na minha aposentadoria. Enfim, tem, percebe? Joga para frente e não pensa nisso. Sim. Só que, cara, isso é uma crise civilizacional, porque a Previdência vai entrar em colapso, do ponto de vista do financiamento, isso é uma bomba relógio, é insustentável. O governo vai ter que colocar dinheiro na Seguridade Social, na assistência social, vai ter que, de alguma forma, vai ter que absorver essa massa que não vai se aposentar. Ou seja, qual é a solução? A solução é o BPC. A gente vai, daqui a 10, 15, 20 anos, vamos ser um país que vai, no máximo, se aposentar com um salário mínimo para praticamente todo mundo. Sim. Bicho, tudo menos ficar do lado do trabalhador. É impressionante. A gente prefere colapso. Você tá ligado? Eu fico chocada. Toda vez que a gente faz um programa que o final desemboca em o capitalismo falhou, falha e falhará, eu fico fodida da minha cabeça porque obviamente que não é uma solução simples, mas a boa vontade de você olhar para a pessoa e falar: você quer comer? Não. Quer subsistir. Não, mas aí você tem que trabalhar. Você quer ficar comendo assim? Só porque você existe, você quer ter direito a comer? Não, aí sabe? não. Chega num ponto de desumanização Com certeza. que a coisa começa a se comer por dentro e é só por conta do que o capitalismo prega e ensina pra ele existir, e ele vai inchando cada vez mais com a gente Desinchando cada vez mais. Nossa, que inferno! A gente precisa urgentemente de regular o mercado de trabalho, não desregular. A gente já viu o que aconteceu. A gente tem desregulado o mercado de trabalho há bastante tempo. A gente precisa regular. Desde os anos 2000, com o boom do emprego formal, que era basicamente um emprego terceirizado. O emprego terceirizado pula de 2 ponto alguma coisa milhões para 12 milhões em 10 anos. Então, assim, é uma forma de desregulação, porque o emprego terceirizado praticamente não tem sindicato, não tem benefício, não tem nada. Enfim, paga pouquíssimo. Aí, anos 2000, desemprego, informalidade, crise do desemprego, informalidade, etc, etc. 2017, reforma trabalhista generalizou o trabalho intermitente como forma preferencial de contratação das empresas, no que diz respeito ao trabalho formal. A gente já viu o que aconteceu. As pessoas ganhando menos, enfim, sabe, com jornadas mais longas, e agora a pejotização, ou seja, já tem muito tempo que a gente está nessa onda de desregulação do trabalho. A gente precisa repensar, tem que ter um pacto social capaz de repensar as questões do emprego, enfim, do trabalho, das ocupações, e principalmente a gente precisa ter um caminho, precisa escolher consensualmente um caminho, né? Esse caminho não pode ser as empresas ganham sempre, os trabalhadores não ganham nunca, né? Enfim, isso é Muito bem. Só um comentário final. Faça um comentário final. Não, que eu fiz uma viagem aqui nessa gravação, porque quando a gente começou falando do CEP, né, como o CEP exclui e tal, eu fui a pessoa, quando eu tava com 17 anos, eu terminei tinha um diploma de curso técnico em automação industrial na mão, não conseguia nenhum emprego, e aí eu tinha que colocar, meu currículo não tinha CEP, tinha ponto de referência, Shopping Aricanduva, era meia hora Shopping Aricanduva da minha casa. E aí eu tava buscando emprego, assim, em call center, em mercado, tal, não sei o que lá, blá, blá, blá. Aí fui pra faculdade, tal, não sei o que, eu não teria tido a carreira que
que eu tenho tido aqui até agora, sou muito grato a toda a trajetória que eu tive, se não fosse essa onda woke de inclusão, porque eu me aproveitei, eu falo isso muito abertamente, eu me aproveitei muito de vagas de inclusão, de programas de diversidade, e precisamos enegrecer o nosso quadro de funcionários, lá, lá, lá. E essa onda passou bastante, viu? Ela arrefeceu, que é uma loucura. Mas, desde que eu comecei a trabalhar no mercado mais profissionalizado, né, no mercado de comunicação e tal, eu sempre fui pejotizado e precarizado, porque alguém veio e me contou, falou, ó, esse negócio aí de você ter um empreguinho, pá, bonitinho das 9 às 6, esquece, acabou, vai fazer outra coisa. Supera que acabou, né? Procura outro modelo de vida, tá, não sei o que lá. E aí eu acho que é isso, assim, a gente aproveitar as coisas que tem, as ondas que tem, as oportunidades que tem de passar, e a gente contar pras pessoas. Essa galera que tá entrando na faculdade, que vai fazer, vou usar e vou dar gatilho em boa parte da nossa audiência. Mas vocês que estão entrando na faculdade de jornalismo, gente, assim, a chance de vocês irem pra uma redação e trabalharem na redação é cada vez menor. Isso é um outro programa, quando vocês conseguirem esse emprego na redação, ele não vai pagar muito bem. Então vocês têm que trabalhar com esse cenário de que, cara, a coisa se transformou, o que a gente faz a partir disso? E aí se inventam novas soluções e se disputam vagas melhores e tal. Mas a gente vai precisar começar a contar pra galera, porque, tipo, há uns meses alguém virou pra mim e falou assim, ó, esse negócio de emprego esquece, viu? Acabou o emprego. As pessoas não estão sabendo disso. Tipo, as pessoas estão ainda indo atrás. Essa pessoa que foi lá trabalhando no call center e fazer administração, ela ainda está indo atrás desse modelo antigo que não funciona mais. A gente não está contando para essas pessoas. Então, vai passar por uma parte. E esse programa é uma parte disso. Por isso que a gente não está pessimista, a gente está otimista. Porque a gente só vai saber como é que vai ser o futuro se a gente olhar para o problema do presente. Gostei dessa. Qual é a boa? Gostei dessa. Eu gosto de terminar lacrando, né? Muito bem. Então é isso. Qual é a boa? Vamos! Quer começar você? Começo. Pessoal, esse Qual é a Boa é um qual foi e ainda é a boa. Monstro. Porque é o seguinte, como sempre é o primeiro episódio de alguém, né? Sim. Eu era uma pessoa que não assistia filmes de terror até o momento em que eu casei com o Caio Teixeira, e que ele gosta muito de terror. E, sendo apresentadora do Cinemático, cada vez mais vou me afeiçoando ao gênero. Foi obrigada, né? Não fui obrigada. Foi no começo, foi uma coisa meio... mas agora eu já tô até gostando. Enfim, e aí, no final de semana passado, o Caio, ele falou assim, vamos fazer uma noite de Halloween? Falei, vamos. Aí, comprei um doce que é um olho, sabe? Que é uma gelatina. Como que é o nome? Vocês são muito vocês, né? Plutonita? Não, Que é um isso? doce... Tem plutonita? Tem plutonita, mas é um chiclete. Sei. É uma gelatina com formato de olho. tô ligado. Comprei um fantasminha pra pôr na mesa, que inclusive virou decoração da minha casa, ficou ótimo. E aí ele falou assim, um dos filmes que eu assisti tardiamente por conta desse medo de filme de terror foi o Iluminado. Que eu... Inclusive, dei de Qual é a Boa na época em que eu assisti, porque o filme comeu a minha mente e eu nunca mais esqueci. Inclusive, tem lançamento em IMAX fora do Brasil, eu queria muito que viesse, porque eu queria ver no cinema. E aí ele falou... E ele adora que isso tenha acontecido e que ele tava lá pra ver. Aí ele falou, vamos pensar em outro clássico de terror que você nunca viu? E aí, a gente chegou no título O Enigma de Outro Mundo. The Thing. Do Seu Carpenter. Exatamente. Seu Carpinteiro. Seu Carpinteiro. Que é um clássico dos anos 80 e eu nunca tinha assistido. Pra você já ir... Porque assim, eu sei que você tá me ouvindo e me vendo e você tá Você mesmo. postergando assistir clássico. Aí eu já vejo já, eu já sei que é importante. Eu sei, eu já fui você no passado. Mas Vou ver Casamento às Cegas, que acabou de estrear. não fala também, assim, não precisa... Pra que agredir? Não precisa, Que né? isso? Tá bom, tá Você bom. não tá assistiu a temporada 50 a mais, você não sabe o que você tá falando? Tá bom, Perfeito. desculpa. Então... Só assim, pontuando, né, amigo? Não. Que é Não é cada uma uma coisa aqui não também. exclui a outra, né? Exato, Exato. Tá bom, exatamente. Cara, é uma sensação indescritível você assistir um negócio no futuro, sabendo o tanto de obras que esse filme impactou, e assistir e falar assim, cara, eles não inventaram nada, tá tudo aqui. Total. Tá tudo aqui. Então, esse filme conta a história de uma expedição em que... Como é que eles têm... Agora eu esqueci o que é que causa. Mas enfim, tudo bem. Em algum momento eles vão entrar em contato com um vírus que causa coisas muito esquisitas nas pessoas. Só que você não tem como saber se essas pessoas foram infectadas até a hora em que se manifesta o bicho. Muito bom. Então, você tá desconfiando de todo mundo o tempo inteiro. E são efeitos práticos, cara,
que maravilha. Como é bom não ter um computador envolvido. Como é bom ficar longe, fazer tudo de massinha, isopor, fio e seja lá mais o que for. O filme é sensacional. É muito divertido assistir. A trilha sonora te deixa maluco. Tá para aluguel na Apple TV Plus. Aluguel ou comprar, que inclusive está ao mesmo preço. Então, Aí vale a pena, né? vai de cada um. Mas também se deletarem a Apple TV amanhã, foi seus Você R$6,99 lá fica pro lixo. sem. Isso. Pois é. Mas, cara, esse filme é maravilhoso. Eu acho que ficou na minha cabeça muito essa história do o suspense construído a partir de um medo de uma coisa que não existe. Você não sabe, você não tá vendo, você não faz a menor ideia. Qual é o tempo que demora, como que demora. Tem uma cena que acontece no começo, é o comecinho do filme, que as pessoas estão tendo uma atitude absurda pra cima de um cachorro, que você fica, gente, que é isso, cachorrinho? Aham. E aí depois você fala, então, cara, faça a sua lição de casa cinematográfica, assista O Enigma de Outro Mundo, em inglês, The Thing, se The você Thing. for a Sasha Meneghel. Não confundir com A Coisa que passava no SBT. Isso, não é Nos a anos mesma 90. coisa. É É outra É outra coisa. coisa. Enfim. Que E coisa, aí, não? você vê, menina? É cada coisa, né? Né? Então, faça a sua lição de casa cinematográfica, assista O Enigma de Outro Mundo, divirta-se horrores. E eu acho que tem uma coisa que dá pra você pôr aqui, nos comentários, que é: qual foi o clássico? Primeiro, porque eu quero saber, e segundo, porque se eu não assistir, eu vou querer ver. Qual foi o clássico que você enrolou pra assistir? E quando você assistiu, você pensou, puta, mas eu queria ter visto antes. Eu quero muito saber. O Iluminado, pra mim, é esse. Tipo- É o ponto máximo de por que eu não vi antes, meu Deus. Mas o Enigma de Outro Mundo tá em segundo lugar. Muito bem. Ó, vou indicar aqui cinemático dessa semana, tá? Boa! Lembrei. É Gra- o homem. Gravamos Frankenstein, de Guilherme Del Toro. O programa Sim. já está no ar para você ouvir. Eu amo que ficou o subtítulo, né? Frankenstein de Guilherme Del Toro. Isso, bye. Gravamos também, ainda vai pro ar, mas quando esse Braincast for publicado já estará... Como que é? Minha Irmã Feia. Minha Irmã Feia é filme norueguês, também de terror, uma releitura De terror. cruel, Cuidado, brutal e cuidado, estômagos fracos. punk rock de Gore. Gore. Isso aí, Gore. de Cinderela. Então, está acesse nas melhores plataformas de áudio, no YouTube, nosso canal também. E nas Isso, piores também. Imagina nas piores também. Frankenstein saiu agora no cinema em... como é que é o nome? Lançamento limitado. E estrear na Netflix. Se você puder assistir no cinema, não é em todo cinema, não tá tão fácil assim, mas se tá perto, Vá, cara, na telona é o lance. isso aí. Mas vai estrear na Netflix também, logo logo. Dia 7. E já que estamos falando de Netflix, eu assisti agora na Mostra de São Paulo o filme O Filho de Mil Homens, baseado na obra do Walter Você tá Ugumãe. frequentando Mostra de São eu Paulo? sou, sim, com a minha tacinha Você de tá vinho. frequentando Mentira, nem ambiente pode de entrar, não cinéfilo? pode entrar com nada, é ambiente de cinéfilo, ambiente de E droga. você fala isso Nada, é. normal. Eu fui lá na primeira exibição do filme, tava parte do elenco e do diretor tava lá apresentando também. E o próprio autor, Walter Ugumãe, que eu não tenho nenhuma relação, as pessoas são loucas, né? São loucas. Tem uma Pessoas. não é? São. Sua esposa. É louca. Louca. Tem a Walter Ugumãe Mania, Mania, né? sim, No Mania. Mania no Isso. Brasil, mas eu nunca li. Então eu fui de peito aberto, sem nenhum preconceito, pré-conceito. Que bom, né? E assim, cara, fiquei surpreso com o Daniel Rezende, que ele é o diretor do Bingo. Diretor também. Nossa, esse filme é muito maneiro. Muito legal. Ainda bem, achei que você ia. Não, eu gosto muito adoro. do Não, Bingo. sério, que eu fiz uma cara Cancelado, do eu achei que Não, esse filme é uma adoro merda. Bingo. Eu adoro Bingo. Bingo. Teve ele também, diretor de Turma da Mônica, o primeiro, Laços. né? Laços. E agora ele dirigiu. O filme que revelou Gustavo Scott. Meu Deus, é verdade. Não, gente, mas tudo Vamos, bem. voltando aqui, voltando. Filho de Mil Homens. Então, assim, Vai, Merigo, limpa o clima aí, vai. tem uma. Cara, esteticamente lindo. E uma sensibilidade. Eu não posso sair conversando com a Ju sobre a adaptação da história. E ela tava morrendo de medo que ia odiar, e ela gostou bastante. E acho que ele tem uma capacidade de contar fazer uma fábula, né? Um realismo fantástico. Então, não tem um lugar definido, um tempo definido. Com várias histórias que vão sendo contadas separadamente, e de juntar isso no final de uma maneira muito bonita, assim, para mim, sem nunca ser manipulador ou piegas com
com o sentimento do público, para contar como que nós, né, as pessoas, são junções de várias partes diferentes, né? Nós carregamos... Ó, Frankenstein aí. Exatamente. É ruim, né, essa lembrança. Mas sabe o ditado do Takes a Village, né? Pra você Sim. criar, acho que é um... Tem um... Não é? Você Mas que é pra leitor, criar você de que leu uma, o livro. criar mas uma criança pior que esse precisa de livro uma não leu aldeia. esse. É isso. Isso E aí. você acaba virando aldeia. Eu acho que é uma Que nem as maneira Horcruxes. muito bem ilustrada e Cancelado. Cancelado. de contar, de fazer esse ditado ganhar vida nas telas. Walter Hugo Mãe disse que o filme é melhor que o livro dele. Então, Todo autor diz Ele- isso. Ele tá sendo generoso, que nem o Juan Pablo Villalobos, lembra? é verdade. Na entrevista que a gente fez. Jamais conseguiria, né? Imagina. Enfim, Filho de Mil Homens, dirigido pelo Daniel Rezende, estrelado pelo Rodrigo Santoro e grande elenco. Tá na mostra agora e chega na Netflix no dia 30 de outubro, então, essa Pô, semana. Quando você tá ouvindo isso, ou vendo Já isso, tá no já ar. estreou. Tá chegando. Posso Levanta. fazer um adendo? Por favor, adendo da nossa O seu produção. Qual é a Boa foi especial A2. Ah, é? Frankenstein Não, pera, distribuído pela 2Play. Peraí, Vixe, peraí. toma. Vamos filmar aqui. É a meca do cinema. Vai falando. Frankenstein é distribuído pela O2 Play. O Filho de Mil Homens também vai passar no cinema, distribuído pela O2 Play. E o Daniel Rezende é filho da casa aqui, né? Criado aqui, lógico. veio O Daniel Rezende é filho da O2 Play. Exato. Isso. Aqui é tudo combinado. Tudo combinado, é pós-planejamento. Isso aí. Pensou Lembrando- cinema, pensou dois. Escuta, aí. se as pessoas não sabem, não se lembram, nós estamos aqui na Meca, Na meca do cinema Isso aí. mundial, eu diria. gravando o nosso Ó, Braincast dois no que A2. distribui todos esses grandes Com pessoas sucessos, lindas. A cria casa de esses seu grandes Jorge. sucessos. O Braincast tá aqui. Muito bem. Então é isso, tá? Que lindo. Isso aí. Rui, Diga aí, Rui. por favor, traga o seu Qual é a Boa. Quero que você fale também do seu livro, né? Que você acabou Conta de tudo lançar aí. aí pela Boitempo. Eu tô pensando aqui, eu acabei de assistir na Apple TV, fiquei muito bem impressionado com uma série chamada Task, acho que é Força É Tarefa. verdade, eu vi muita gente falando Com pra o gente Mark gravar Ruffalo. o Task. E gostei muito porque tem uma sensibilidade. Bom, a série é sobre uma força-tarefa para reprimir uma gangue de motoqueiros, enfim. Não vou contar aqui a série, mas é uma série policial, grosseiramente simplificando, né? Mas é muito sensível no que diz respeito a uma região que mora no meu coração, porque eu morei lá 15 meses, né? Fiz pesquisa de campo, que é o centro da Pensilvânia, né? Enfim, a região rural da Olha que Pensilvânia. específico. É bem legal, assim, você identificar as cidades e, ao mesmo tempo, os condados e saber como que é aquele modo de vida, enfim, saber das dificuldades que aquelas pessoas estão passando. Então, para mim, foi muito especial por essa razão. Além do que, eu, pessoalmente, gostei muito da série. A série é ótima. Vamos dizer assim, tem a tristeza que aquelas condições conseguem expressar, mas, de qualquer maneira, a série é muito bem feita, os personagens são bacanas, bem construídos, não são planos, são bem 8 legais. episódios, né? São 8 episódios, minissérie, não tem... Acabou nessa... Você vê essa Eu operação acho que vai- agora, eu né? acho que vai. Não, eu eu Ele acho sabe. que vai Vai continuar. continuar? As pessoas estão recomendando, falaram pra gente gravar, falaram, grava de teste, não sei Acho o quê. por razões Sim, básicas que eu não coisas- posso revelar. Tá bom. Tem Mas plots. acho que pode ser que haja uma Entendi. continuação e Tem interesse, o Mark Ruffalo tá ótimo, diga de passagem. Tá cheio de filme pra gravar aí, garoto. Segura aí. Não, e o meu livro, Capitalismo Racial, uma introdução, saiu pela Boitempo agora, esse mês. Aliás, mês passado, desculpa, em setembro. É uma introdução ao debate em torno da relação entre acumulação econômica de capital, de dinheiro e opressão racial. Então, como esse debate ganhou tração a partir do Black Lives Matter nos Estados Unidos, resgatou alguns autores do passado que estavam meio que, de alguma forma, esquecidos, enfim, em especial o Cedric Robinson e outros, né? Eu resolvi... Eu morava em Joanesburgo, estava morando em Joanesburgo, e resolvi meio que ler tudo que eu podia a respeito do tema, porque o debate original é da África do Sul, são autores sul-africanos, enfim, e meio que eu tentar organizar um pouquinho as minhas ideias a respeito do debate e escrever uma pequena introdução, que é um pouco isso, não tem nenhuma pretensão de originalidade, é um pequeno texto, um pequeno livro que procura introduzir um público maior a respeito dessa discussão entre acumulação econômica e opressão racial. Até porque
Por sorte, e isso é ótimo que tenha acontecido, quer dizer, a literatura a propósito de racismo no Brasil e no mundo, né, se multiplicou por 100, por 200 nos últimos anos. Isso é muito importante. E eu diria que 99% da literatura foca ou se organiza, né, em torno da ideia, um pouco da fenomenologia do racismo, né? Ou seja, procura explorar a experiência da consciência do racismo, quer seja do ponto de vista de quem é oprimido, quer seja, enfim, dos preconceitos de quem oprime, enfim. Mas pouca gente discute, de fato, a questão de por que o racismo é tão persistente no Brasil e no mundo, né? Eu, no livro, trabalhei 3 casos que eu conheço melhor, que é a África do Sul, Brasil e Estados Unidos, que são países onde eu fiz pesquisa de campo, mas tentando explorar um pouco isso, não tanto a fenomenologia do racismo, até porque eu não sou negro, nunca sofri racismo e coisa e tal. Porém, acho que a sociologia crítica tem algo a dizer a respeito desse processo de reprodução da opressão racial no interior de uma sociedade organizada como a nossa, né? Ou seja, com economia, mercado, empresas, acumulação, etc. Enfim, então é um pouco essa a dica aí que eu deixo o merchan que eu faço do livro que eu tô lançando. Capitalismo tardio. Racial. Racial. O Capitalismo Tardio é uma bela obra também, né, do Mandel. Eu adoro, é uma das minhas principais fontes de inspiração teórica. Mas nesse caso, especificamente, Capitalismo Racial. Muito bem. Iago Vinícius. Vamos lá. Finaliza aí. O meu Qual é a Boa, rapidamente, vocês sabem que eu gosto de fazer um storytellzinho. Não vou trazer livros hoje. Não. Vai segurando. Já tem intelectual, já tem o que ler, não precisa de 2. Não sei se vocês sabem, eu sou religioso. Adoro uma religião. Eu não posso ser uma religião que eu já dentro. Meu terreiro tá em obras, então tá meio fechado para funções públicas e tal, não sei o que lá, e aí eu tô meio displicente, não tô comparecendo muito. E aí o que aconteceu? Ogum, meu pai, veio atrás de mim, porque eu mudei recentemente, né, pra perto do metrô Belém, e aí no Sesc Belenzinho estreou a exposição Onairim, Caminho do Ferro, que é uma exposição cujo conceito é Ogum, em todas as suas potencialidades. Eu fui lá ver, quem me avisou foi a minha irmã Maria José, né, de Omulu, que ela é professora de artes visuais e tal, e aí ela tá ligada nos movimentos. É uma exposição da Nádia Taquari, e aí, enfim, pra quem se interessa e tal, eu acho que é uma coisa que me pega muito, porque Ogum é o orixá guerreiro, né? Toda vez que vão falar dele, é porque ele é guerra, ele tem espada, ele corta cabelo, só que ele não é só isso, ele é muito mais complexo que isso. Então tem uma coisa de explorar a partir das obras, a infinidade do que ele tem, a relação dele com as mulheres, com as outras, com as ayabás, né, que são as orixás femininas e tal, a questão dele com o caminho, o culto dele com ferro, tem, enfim, peças lindíssimas lá no Sesc Belenzinho, abriu agora semana passada, dia 23, e vai ficar até o dia 22 de fevereiro, então tá bastante tempo, fica lá instalado, terça, domingo, show de bola, você pode ver um showzinho depois, provavelmente vai ser da Marina Sena ou da Marina Lima, e show de bola. É que tá no Sesc, você já fica no dia, né? Tem coisa lá rolando. O Sesc Belenzinho tem comedoria, tem teatro, tudo de bom. E aí, já que estamos falando de candomblé, vamos viajar um pouquinho para Salvador, porque Daniela Mercury lançou um disco novo chamado Cirandaia. E aí eu fui ouvir, eu já ia ouvir, mas eu me apressei pra ouvir porque o Mauro Ferreira, que é um crítico que eu gosto muito, ele falou, estou muito feliz que a Daniela Mercury agora lançou um disco à altura da figura que ela é agora. Que a Daniela Mercury se cacifou muito, politicamente, não sei o que lá, e ela fez um disco muito, sabe, em conversa com quem ela foi do canto da cidade, com quem ela é hoje, essa mulher madura, e muitos feats, assim, feats incríveis, pensados em tudo, assim, sabe? Opa, eu até dei play aqui sem querer agora. Não vou nem contar, porque, assim, é legal você ouvir. Não olha essa playlist. Eu já ia olhar. Seja surpreendido, assim, porque começa uma voz e fala, peraí, não é possível. E é possível. Então, cara, lindo. Tudo de sofisticado que a Bahia pode produzir, que é o lugar mais sofisticado do Brasil. Se chama Cirandaia. Lançou dia 17 de outubro. E já que você já tá em Salvador, dê uma passadinha e vamos pra Belém do Pará. Porque, gente, Gabi Amarante do seu rock doido. Se você não entrou nessa ainda, você precisa entrar. Assim, é o que tá acontecendo agora, é o que vai acontecer pelo próximo tempo. Cara, é um absurdo. Você bota aqui você bota o fone assim, e aí começa aqui, você fala, meu Deus. Não, e é o visual que é o álbum completo também. Exato. Plano, sequência inimaginável da mulher rodopiando de cima pra baixo, de ponta cabeça.
muito... Ela vomita grave, parar na sua boca, assim. cara, tipo, ó, tá aqui, ó. Isso aqui é todo parar junto. Tem uma música que é o Tumbalacatum, que ela faz o Tumbalacatum Batubacá das infâncias, que fica... E aí, assim, quem já ouviu e falou, ai, mas eu não engajei muito, cara, ouve de novo, porque isso é um problema de entrada. Não, porque e vai dançar. a gente não tá É uma acostumado música de dançar, a consumir música do norte. Então você precisa realmente ter esse consciente de lá e ouvir. Então faça isso, pelo amor de Jesus Cristo. Por você. Por você e pelo Brasil, sabe? É isso. Muito bem. Maravilhoso. Eu tenho 2 dele. Rapidíssimos também. 2 o quê? É, Momento Faustão. Momento Ah, Faustão. tem o Momento Faustão. Momento Faustão. Momento Faustão. Ó, eu também. Hugo, encontrei ontem nesse evento na Cinemateca da Mostra. Encontrou lá, me pediu, falou as palavras-chave, Momento Faustão. Curte muita gente. Então, um abraço para o Hugo. Beijo, Hugo. É o Walter Hugo Mãe? Eu poderia. Eu zoei ele. É o Hugo Filho esse, né? Isso, só o Huguinho. Eu estava no final de semana num lugar que não interessa a ninguém. E aí, como não interessa a ninguém... Você não vai contar. Não vou contar e fica aquela coisa de a pessoa fica olhando, tipo, será que é? Não sei. Aí, será que é ouvinte? Não sei se é. Então, Mariano, nós combinamos de não revelar onde estávamos. Perfeito. E nem como estávamos. Tá, Foi bom. Tudo que tem de bom. E também um É ouvinte que eu já- Mariana Mariano. Incrível, né? Que bom que você me lembrou de falar disso. Porque, cara, que legal, né? Nomes que são É cacófonos. nome artístico? Não, parece que é de batismo mesmo. E ela é... O apelido dela Eu tenho uma é ligeira Mari Mari. impressão de ter perguntado se era de batismo e eu tenho uma ligeira impressão dela ter dito que sim. Mas Perfeito. como não interessa onde eu estava... Perfeito. Tá bom. E aí lá, porque quando você vai fazer coisa errada, o capeta fica de olho, né? Então aí brota o ouvinte da terra. Então o João Alfredo também, uma pessoa que eu tava aí conversando já de DM e tal, sei lá, e sempre vamos marcar de tombar em algum lugar. Trombou. Trombamos. Não interessa. E tudo de bom. Então frequenta em lugares que não interessa. Porque é lá que as coisas acontecem, tá bom? Então, Hugo, Mari Mari E João Alfredo. E João Alfredo, um beijo. Não interessa qual beijo, não interessa não. Isso. Muito bem. Então é isso, gente. Rui, obrigado. Valeu. Foi incrível. Grande papo. Quem quer seguir o seu trabalho faz o quê? Você está nas redes sociais? Você posta em algum blog? O que você faz? No Instagram, mas eu tô no Instagram, mas eu uso muito pouco. Divulgando- Infelizmente eu uso muito pouco rede Divulgando a social. sua tour do livro. É mais pela Boitempo mesmo. Talvez entrar no Insta da Boitempo. Boa. E aí vai estar toda a informação lá concentrada. Perfeito. E tem um subplot muito legal quando você compra o livro da Boitempo e você posta nos stories, eles reagem com foguinho. Ah, E aí tu fica, nossa, a Boitempo tá dando em cima de mim. Então é isso, gente. Beijo. Beijo. beijo, Até a próxima. tchau.